E aí, meus amores? Que nerds, tudo bom? Como é que vocês estão? E hoje, como prometido, tem Giro Geek. E a gente tem um super convidado que eu não tinha como começar sem ele por aqui, tá, gente? Nosso convidado é o Armindo Ferreira. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. O Armindo é um grande amigo meu e influencer do universo Geek Gamer. E hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho desse universo Geek Gamer, beleza? Então eu vou deixar que o Armindo se apresente aqui para vocês. Esse giro pode ir sim pro YouTube. Eu vou ver como é que o Bruno não conseguiu editar o giro anterior, Alan, porque ficou enorme. Mas esse giro vai ter que ir pro YouTube, não tem jeito. A música tá muito alta? Tá, vamos abaixar mais um pouquinho a música. Beleza? Agora sim, né? E aí, boa noite, gente. Então eu vou apresentar para vocês o Armindo, tá bom? Vou abrir a tela aqui. E aí, Armindo, tudo bom? A gente tá aqui online com você aqui. E a galera já tá ansiosa. Eu falei tanto de você essa semana pra galera. Ixi, peraí que eu não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Armindo, gente? Ah, peraí, que foi culpa minha. Será que tá Ah! ouvindo agora? Eu mutei aqui para tomar água e não fazer barulho. Boa noite, gente. Que bacana estar aqui com vocês, com a Nerdit. Muito legal estar por aí. Vamos conversar. Então, Armindo, conta um pouquinho sobre você pra galera, que eu já falei tanto de você, é legal você falar um pouquinho de você. Ai, meu Deus. Bom, eu conto histórias da internet, né? Basicamente o que eu faço, e agora na TV também, depois a gente pode falar sobre isso, mas eu sou jornalista, trabalhei em grandes veículos de comunicação. Aí depois criei o meu blog, que era o blog do Armindo, para escrever minhas groselhas. E aí comecei a falar sobre filmes, séries, games e tecnologia. Na verdade, no começo eu falava mais sobre tecnologia e negócios. Daí depois foi migrando naturalmente para filmes e séries e games, que hoje é um lado muito forte do blog. E aí recentemente eu tive o convite de migrar, fazer um formato desse conteúdo que eu faço para o meu blog também para a TV. E tem uma coluna no SBT toda terça e quinta, mas daí lá eu falo só sobre tecnologia mesmo, chamada Tech News. É no canal do YouTube do SBT, o SBT News, toda terça e quinta às 19 horas. Essa semana não teve por causa da BGS, mas semana que vem tem, e inclusive vamos falar sobre o BGS. O resumo do resumo do resumo é isso. Ó, viu, gente? Ó, primeiro convidado e convidado super mega importante. Importante pro Nerd, importante pra mim. E um influencer super, super gente boa, que vocês podem ir lá conversar com ele, que ele vai responder vocês, com certeza. Mas, Armindo, já que você falou aí sobre o BGS, vamos conversar um pouquinho sobre a BGS aqui com a galera, que tava todo mundo ansioso pela BGS e eu não consegui ir. Como é que tava lá os stands, as coisas? Tinha muita novidade? Eu tenho falado que o maior acontecimento da BGS foi a própria BGS, né? Depois de 2 anos da gente com uma série de restrições sociais, a gente não sabia se ia ter a de 2020 ou não, depois a 21, aí tava toda essa expectativa em cima da 22, e eu já estava entrevistando algumas pessoas desse setor, né, e também conversando com os amigos da área, e todo mundo falando das saudades, né, que estava dando de realmente ver as pessoas, ver as marcas. Para as marcas também é muito importante, né, porque uma coisa é você comprar um teclado gamer. O teclado gamer mecânico é muito cheio de peculiaridades, né? Dependendo do switch que você escolhe, ele é um switch mais barulhento, menos barulhento, uma taxa de resposta mais rápida, menos rápida. Então, você comprar pela internet, mesmo que você entenda muito dos switches de teclado mecânico, não é a mesma coisa do que você ir lá, apertar as teclas, ver o barulho, ver a taxa de resposta, essas coisas todas. Mesma coisa cadeira gamer, né? Você compra pela internet, não é uma coisa, sei lá, sentar, esticar as costas, ver se encaixou direitinho. Então a BGS também é um momento para isso, né? Para as marcas
colocarem em exposição ali os equipamentos delas e as pessoas terem esse contato. Mas o mais bacana mesmo foi reencontrar todo mundo, ver as pessoas que a gente só via a cada BGS, então a gente ficou 2 anos sem se ver, né? Então a experiência foi muito bacana. Lançamento de games, novidades, essa coisa, já sabia que não se tinha, né? A gente teve a ausência da Xbox aí, que é claro que foi sentida pela comunidade, mas por outro lado também não tirou nenhum brilho da BGS, tinha essa preocupação, né? A BGS vai ter Xbox, mas PlayStation teve stand de 1.000 metros quadrados e a Twitch arrebentou lá na BGS. Então, assim, para dizer para vocês, coisa nova mesmo. Eu pude jogar o novo Street Fighter lá, o Street Fighter 6, eu até joguei numa salinha à parte ali para imprensa e tá muito bonito, com uma narração muito inteligente. Eu sempre fiquei impressionado como o sistema de inteligência artificial do jogo consegue entender o que você está jogando e colocar o narrador para falar aquilo. A profundidade do cenário está muito bonita, né? Normalmente Street Fighter, quando vem à memória, a gente lembra aquele Street Fighter clássico, né? Que é aquele cenário chapado, parece um chroma key. Mas esses não, os cenários estão muito vivos, assim, com uma perspectiva muito grande. E um computador muito doido da Acer mesmo. Esse, infelizmente, não tem como mostrar, é só vendo mesmo. É um notebook que ele tem uma série de sensores na lateral. Ele lê o movimento do seu globo ocular e, junto com um mecanismo de inteligência artificial, ele simula um 3D sem você usar o óculos 3D. Então eu tava vendo uma navezinha lá. Essa navezinha, quando você senta de frente para o notebook lê o seu olho, a nave salta e parece que ela tá flutuando em cima do teclado do notebook. Caraca! É um negócio de doido. Foram as duas coisas mais diferentonas assim, que eu vi na BGS. Candy, valeu aí sua reinscrição, viu? Pelos 3 meses aí com a gente. Muito obrigada. E a mim, deixa eu te perguntar uma coisa sobre Street Fighter. Eu tava vendo as gameplays que eles lançaram, nos trailers. Vai ter mesmo um metaverso dentro do Street Fighter? Isso ficou claro quando você testou ou não? Não. Lá eles mostraram só gameplay mesmo, com alguns personagens, não estavam todos desbloqueados, alguns. E a possibilidade de você jogar com alguns desses personagens. Mas eu acredito que vai ter, sim, essa parada. E também parece que vai ter um lance nostálgico, de você poder jogar as primeiras versões ali dentro do minigame, alguma coisa assim. Então eu acho que ele vai vir mais rico do que só o modo história e o modo de luta propriamente dito. Eu acho que ele deve trazer algumas dessas inovações. E assim, né? Se for falar sobre metaverso, é meio bizarro esse negócio de metaverso, né, Luiz? Porque eu tava falando outro dia com uma jornalista, né? Que ela tava conversando comigo porque que eles não estão conseguindo emplacar a pauta de metaverso. Vamos separar o joio do trigo, né? Se a gente for definir como metaverso um ambiente virtual mediado por avatares, já existe desde 2003 com Second Life. Exato. Eu, inclusive, usei muito Second Life na minha vida. E aí você traz para os dias de hoje, você vai ter GTA RP, que pode ser nesse aspecto considerado metaverso, você vai ter, como que chama? The Sims, né? Enfim, você tem mais, Cidade Alta, tem mais umas duas, até o Fortnite, se você pegar quando você vai ter o show lá, né? Igual teve o show do DJ Marshmello. Roblox, Minecraft. Sim. Então a gente vai chamar isso de metaverso. Daí eu vejo umas empresas que também fazem uns ambientes 3D bem zoados, diga-se de passagem. Aí fala assim, agora montamos uma loja no metaverso. Então tudo virou metaverso, né? Uhum. Mas na verdade, o que essa história toda eclodiu aí, quando o Zuckerberg, dono do Facebook, botou na cabeça dele que ele quer criar nova interface da internet. O Zuckerberg quer criar uma internet nova, ele quer ser o cara que vai dar o próximo passo. Na verdade todo mundo quer, né? Mas ele tá obcecado com isso. E aí ele tá criando uma plataforma que você usa um óculos de realidade virtual, e aí você tem um avatar mesmo em ambiente 3D e você pode interagir com as pessoas também em 3D. Então, teoricamente, vai ter um show, eu visto meu óculos 3D, combino com os meus amigos, e aí eu vou para esse metaverso, eu vou enxergar meus amigos, eles vão me enxergar, eu vou interagir, eles vão interagir comigo. Só que essa tecnologia não existe. A Meta, que é a dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, gastou bilhões de dólares nesse negócio, e a verdade é que ninguém está botando fé nisso ainda. Inclusive, o Facebook teve um prejuízo astronômico nos últimos meses. O Zuckerberg deixou de ser um dos caras mais bilionários do mundo justamente por causa desses investimentos. Então, quem é sério nesse setor está cético.
E quem tá surfando no hype tá colocando o nome metaverso em tudo. Exato. Eu tenho visto muita gente colocar o nome metaverso em praticamente tudo, né? Pode ser o futuro? Pode, mas eu acho que ainda tá muito longe. Tanto porque a tecnologia que o metaverso diz que vai usar é uma tecnologia que parte não existe. E que as que existem são extremamente caras, né? A própria Sony PlayStation anunciou que vai criar um metaverso quando lançar o VR2, né? Englobando todas as marcas que a Sony tem, né? Que a Sony ela não tem só a PlayStation, né? Ela tem várias outras marcas aí. E aí eles querem englobar o PlayStation, os jogos, a Crunchyroll, que a Crunchyroll agora é da PlayStation, né? Porque eles tinham a Funimation comprou a PlayStation e aí a Funimation virou Crunchyroll, né? E eles falaram música, né? Que a Sony a gente sabe que é grande líder em música há muitos e muitos anos. E aí eles falaram que eles que vão ser o líder. E aí tá essa briga entre Meta, Sony e tem mais uma marca agora que eu não consigo lembrar. E eu só vejo brigas e conversas, o Web3, metaverso, e nada em prática, na verdade, né? Porque por mais que o Meta tenha lançado o metaverso, pra mim foram bonequinhos 3D igual os The Sims. Sim, não, inclusive o primeiro foi motivo de piada. Na verdade, deixa eu falar pro pessoal do chat aí, quem quiser mandar pergunta, conversar com a gente. Exato, mande gente. perguntas. Vão Eu não mandando tenho aí a bola perguntas. de cristal, mas eu tento responder as perguntas Eu já tinha de falado todo mundo. pra galera pra te mandar pergunta, que eles podiam, que você ia responder com todo prazer. Pelo menos eu tenho a boa intenção de responder. Se eu vou conseguir, eu não sei, né? Mas eu tento. E tem outra coisa que é uma questão prática. Quando a gente está andando, então eu estou andando na rua, eu tenho mecanismos na minha orelha, entre eles o labirinto, que são os ossinhos e tem um pouco de líquido, que ele conversa com o córtex do meu cérebro, e aí quando eu estou andando, eu tenho a sensação de espacialidade, então eu mantenho meu equilíbrio na rua, né? Tanto que tem uma pessoa que tem uma doença chamada labirintite, que ela tem tontura, porque o labirinto não está funcionando direito e você fica desnorteado do ponto de vista espacial. Quando você está usando um óculos de realidade virtual e caminhando dentro de um ambiente, o seu labirinto ele não se mexe e o seu cérebro, I gotta follow. Visuais, Mom, get the mandando camera! informação para o seu cérebro que você está andando. E aí o cérebro manda informação para o labirinto e fala, ó, tô sentindo um movimento aqui. O labirinto fala, não, eu tô parado o tempo todo. Então isso aí vai causar uma série de desconfortos biológicos, como, por exemplo, enjoo, tontura, incômodo, depois de usar muito tempo um óculos de realidade virtual. O fato é que tem diminuído, que tem se pesquisado alguns mecanismos para driblar esse negócio do cérebro, mas eu não vejo como a gente usa a internet hoje, por exemplo, alguém usando um óculos de realidade virtual 8, 9 horas por dia, vivendo no metaverso, meio numa parada jogador número 1, assim, sabe? Que é o que tem se comparado muito. Então eu acho que ainda você tem desafios que não são só técnicos, como biológicos também e de difícil solução. Pois é, eu mesmo que quando eu fui brincar com o VR da PlayStation, aquele primeiro VR deles, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade. Marcondeline Martins enviou 100 bit. Poderia fazer a gentileza de apresentá-lo de novo para nós? Chegamos atrasados. É isso aí, não. São os nossos mecanismos biológicos falando, ó, tem alguma coisa errada aí. Era pra pessoa estar andando e ela não tá andando. E aí você tá lá caminhando no metaverso, essas coisas todas, mas seu corpo todo tá parado, né? Então eu acho que ainda você tem essa... Por mais que eles falem que a qualidade das telas está melhorando e que agora tem uns lances para fazer lá, eu ainda sou um pouco cético em relação a isso. Eu tenho evitado ao máximo falar sobre o metaverso no meu blog. Claro que não dá para evitar tudo, né? Porque virou buzzword, essas coisas todas, mas eu por enquanto sou meio cético, não boto tanta fé assim não. Armindo, chegou uma raid agora de 120 pessoas. Opa, que beleza! Que o Mark, lindo e maravilhoso, mandou pessoas. pra gente. E o Mark acabou de me dar 100 bits, valeuzão, Mark, pela raid, pelos 100 bits, pedindo pra você se reapresentar, porque eles chegaram agora e eles querem te conhecer. Inclusive, uma das perguntas que fizeram aqui no chat pra você foi como que você começou a sua carreira de jornalista, fazendo o que você faz hoje. Legal, então deixa eu me apresentar de novo pro pessoal rapidinho, né? Meu nome é Armindo, também conhecido na internet aí como Seu Amigo Geek. Eu tenho um blog, que é o blogdoarmindo.com.br, apresento um canal no SBT, um programa de TV no canal do SBT da região onde eu moro,
chamado Amigo Geek também. E tem uma coluna no SBT News toda terça e quinta-feira, que é o canal do YouTube do SBT, de notícias chamado Tech News, onde eu falo de tecnologia. Então, basicamente é isso. Depois vocês me procurarem no Instagram /Armindo Ferreira. Aqui na Twitch também, Armindo Ferreira. E blog do Armindo, vocês acham todas essas informações. E quem quiser assistir o programa no YouTube, apesar que tem um link lá no meu Instagram, mas quem quiser só assistir o programa de TV, tem o site também, seuamigogeek.com.br, que tem os últimos programas lá. É mó BO subir o programa, tem os negócios de direito autoral no YouTube e tudo, então eu fiz um esquema ninja para poder subir o programa. Então, basicamente, esse sou eu. Mas depois, se vocês tiverem mais dúvidas específicas, vocês mandem. Sejam todos bem-vindos. Galera linda dessa raid que acabou de chegar. Respondendo a pergunta de como eu me tornei jornalista, isso é muito doido, né? Porque, apesar de hoje ter essa coisa do geek, né? Eu sou nerd desde criancinha. Eu aprendi a programar com 8 anos de idade. Com 10 eu já tinha feito mais de um programa de computador. É claro que a gente tá falando de programa de computador, não é os programas de computador que tem hoje, quero que vocês saibam, né? Era um negócio meio simplesinho, no monitor que nem cor tinha ainda. Mas eu já aprendi programação desde cedo. E eu já mexia com tecnologia desde cedo mesmo. Com 14 anos de idade eu dava aula de Windows, DOS, que era um negócio tipo tataravô do Windows de hoje. Dei muita aula de Word, Excel, essas coisas todas. E aí então quando eu era adolescente para me formar já, para escolher a faculdade, eu já mexia com tecnologia, essas coisas todas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma série de amigos, a gente viajou com uma causa social, aí, ajudando as pessoas, essas coisas todas. Era uma iniciativa do Lions Club chamada Clube de Castores. A gente viajava o Brasil fazendo convenções e se conhecendo e fazendo campanhas sociais, ajudando quem precisava, essas coisas todas. Cheguei a mochilar um pouquinho aí no Brasil. E aí, quando chegou a minha época de fazer faculdade, eu achei que eu não queria trabalhar com máquinas, trabalhar com pessoas. Porque eu gostava de conhecer a história do tiozinho, o pipoqueiro da praça, a tiazinha que vendia salgado num botequinho. E aí eu falei, eu sei lá, não quero fazer faculdade de ciência da computação, nem nada disso. Quero trabalhar com gente. Aí eu não tinha estudado para o vestibular. Eu queria dizer para vocês que as coisas do jornalismo foi tudo planejado, que eu queria ser desde de criancinha, que foi tudo certo, mas eu vou dizer para vocês que foi tudo zoado. Não teve nada de planejamento, as coisas foram acontecendo e aqui estou, né? Mas daí eu não tinha estudado para o vestibular, eu não sabia nem o que ia cair ou não. Eu falei, eu vou me inscrever aqui nesse vestibular, na faculdade que tem na região onde eu moro, que chama Univap, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Vou fazer o vestibular, daí vou entender qual é o nível de dificuldade, o que eu preciso estudar, essas coisas todas, e no outro ano aí eu estudo para valer um ano e me matriculo. Aí fui lá, eu coloquei turismo como primeira opção, porque eu gostava de viajar, e que não tem nada a ver turismo com isso, mas enfim, né? Relevem o jovem da época, e coloquei jornalismo. Aliás, coloquei jornalismo a primeira opção e turismo a segunda, isso. E aí fui fazer o vestibular, eu tinha saído do churrasco, eu estava totalmente preparado para o vestibular, daí eu vi as pessoas chegando, sabe, com maçãzinha, 2 suquinhos, 3 canetas. Eu praticamente estava aquele cara do boteco com a caneta atrás da orelha, sabe? Então assim, falei, ferrou, né? Eu vi a menina do meu lado lá arrumando o chocolatinho, e a barra de cereal e a maçã do lado. Eu falei, eu tô muito ferrado nesse negócio. Eu não devia nem ter vindo só para ser humilhado, né? Sem a exaltação. E daí a resposta do vestibular veio 15, 20 dias depois e eu passei em 7º lugar no vestibular. Eu falei, não, né, vou ter que me matricular, alguma coisa lá em cima falando que eu preciso fazer isso. Daí me matriculei e acabei me apaixonando pelo jornalismo e estou aqui. Acho que é isso, mas se ficou mais dúvida, pode perguntar de novo, por favor. É engraçada essa sua história de fui fazer o vestibular, não sabia o que eu queria. Assim, por mais que eu soubesse exatamente o que eu queria, eu fui fazer o vestibular da mesma forma. Cheguei lá, todo mundo com batata, mais banana, água, e eu com meu estojinho, minha caneta. E eu olhei e disse assim, gente, eu vou passar fome nessa prova, é isso? E foi assim, no dia do jogo, da final do Flamengo, que o Flamengo tá indo pra Libertadores. E eu falei, eu quero assistir o jogo. É bem assim mesmo. Acho que todo mundo de humanas que vai fazer vestibular vai meio assim. Foi essa tragédia, mas consegui passar, me formar, essas coisas todas.
Que bom, amigo. Aí teve uma outra pergunta sobre BGS, que se a BGS deixou a desejar esse ano, perante as outras. Ó, eu vi algumas pessoas falando que sim, que não tinha muito brinde, o que é verdade, e que não tinha muitos lançamentos, o que é verdade. Então, assim, eu percebi que a experiência para algumas pessoas não foi legal. Mas tem muito a ver com expectativa, sabe? Eu tava com a expectativa de ver pessoas. Eu abracei tantas pessoas queridas e vi a força da indústria dos games, né? Que é uma indústria que eu trabalho, então é um termômetro importante para mim. Isso foi importante. Tem marcas que eu fecho parcerias, possibilidade de publi editorial, essas coisas todas. Então, para mim, foi importante. Então, sob a minha ótica, foi uma BGS muito especial. É bom lembrar o que eu falei, né? Que tem uma galera que chegou depois, que não foi uma BGS de novidades. Eu contei 3 novidades aí no dedo. Não tinha nada de outro mundo, assim. E, de fato, eu vi poucos brindes, assim. Eu acho que a Acer estava distribuindo brindes pra caramba. O Banco do Brasil também tava com uns negócios legais lá. A Twitch estava com uma garra humana, que você colocava um colete, eles te jogavam, você podia pegar uma caixa da Amazon. E eu vi umas pessoas pegando webcam, mouse, essas coisas todas. Então tinha uns brindezinhos, sim, mas não era aquela feira de você sair, sabe, com aquela sacola abarrotada de... Tipo, CCXP lotada Exatamente. de gente, com bando de sacola, pôster. Mas, ó, você falou na CCXP, né, falando dessa expectativa de evento, eu vejo a galera lá no grupo falando, até agora não teve nenhum anúncio internacional, vai ser uma edição flopada, quem será que vem no CCXP? Você vai pra um festival igual o Lollapalooza, assim, daí você quer assistir, sei lá, só o Justin Bieber. Você comprou o ingresso pelo Justin Bieber, essas coisas todas. Se o cara não vem, é uma frustração absurda, né? Eu entendo quem compre o ingresso da CCXP para ver uma atração internacional. Mas a CCXP não é só sobre isso. Você tem lá várias ativações dos stands, você tem encontros com a galera de novo, você tem umas coisas inusitadas de acontecer, você tem muito mais história para contar sobre isso. Aquele negócio com a pandemia, né? Eu queria mais ver pessoas do que novidades, né? A gente sabe que vai sim ter novidade, já confirmou a Amazon, Netflix, confirmou algumas coisas legais, confirmou eu não lembro se foi o Seu Madruga ou o Kiko que confirmou, eu não lembro, que confirmou um desses assim do Chaves pra ir lá. Mas, gente, eu quero tanto ver a galera que eu me reunia lá, ver o Armindo, ver todo mundo, e é isso que tá importando esse ano pra mim. Nem vou trazer alguma coisa pro blog? Com certeza, mas eu quero ver gente. Então, a minha percepção sobre a BGS é muito contaminada nesse sentido. Pra mim, ela foi maravilhosa porque a comunidade voltou a se encontrar pessoalmente. Eu fui no dia 12, que era feriado, que eu achei que ia estar lotadaço, não tava. Dava pra jogar no stand da PlayStation, tava com 1.000 metros quadrados. Quem não tem PlayStation em casa podia jogar lá 2, 3 vezes o jogo que quisesse sem entrar em fila. Nintendo tava com muita estação de Nintendo Wii para você jogar à vontade também. Então eu acho que teve bastante experiência, bastante coisa legal. Eu gostei. Mas vi alguns relatos disso. Pessoas reclamando que tinham poucos brindes e falta de novidade de lançamento e não teve mesmo. O Alan fez uma pergunta aqui de qual é a sensação em ver grandes redes de televisão se abrindo para o mundo geek. De alguns anos para cá, os programas do mundo gamer vêm se multiplicando, com claro reconhecimento à comunidade geek. Qual é a sua sensação com essa abertura e reconhecimento da comunidade? É o Alan, né? Alan. Olha, Alan, eu sou o nerd que apanhava quando era criança por ser nerd, né? E o apanhar não é no sentido figurado, não, como muita gente pensa. A gente apanhava mesmo, sofria bullying, porque gostava de história em quadrinhos, de filme de navezinha no espaço, né? Então eu era criança estranha, né? Esquisita, que apanhava por causa disso. Então hoje você tem esse espaço na grande mídia, é muito interessante, né? E algumas pessoas vêm perguntar para mim o que significa o tal do termo geek. E eu vejo pessoas falando assim, eu não sou geek, né? Ou, eu não sou gamer. Inclusive, eu já vou voltar sobre eu não sou gamer, né? Daí eu falo pra pessoa, mas peraí, você já maratonou alguma série? Eu já assisti as 600 temporadas de Grey's Anatomy. Eu sei todas as falas da Meredith. Mano, você é muito geek. Você não é geek, você é muito geek. Mas não, você é fã de alguma coisa da cultura pop, que você realmente é fã, você usa uma meia, um chaveiro. Então, e eu acho que a CCXP, quando chegou ao Brasil, foi um divisor de águas nesse sentido, sim. O geek deixou de ser uma coisa de nicho para ser cada um tem um pedacinho geek. Aí entra nessa coisa do gamer, né? Às vezes as pessoas falam, eu não sou gamer. Eu falo, não, mas
Você tem um celular? Tenho. Você já jogou, sei lá, Perguntados? Candy Crush. Candy Crush? Então você joga, você é um gamer. É que Exato. antigamente tinha essa coisa de falar assim, não, só é gamer quem tem console ou quem tem PC. Mas se vocês pararem para pensar, isso é um baita jeito de exclusão social também, né? Fala assim, quem joga no celular é café com leite, e quem tem o console e o PC gamer é então um gamer. Então não, você joga Free Fire num celular intermediário, e eu acho que o Free Fire tem um grande mérito de ter popularizado os jogos para celulares que não são high-end. Você é gamer, sim. Então sim, você tá jogando, você é gamer. Então, quando você para pensar nisso, fala assim, nossa, Armindo, então 90% da população é gamer. Sim, pode não ser um gamer de alto desempenho, pode não ser um gamer frequente, mas é gamer também. E eu acho que o geek hoje cai muito nisso. Pô, não é possível assim... Claro, não estou generalizando, né? Tem gente no Brasil com uma série de problemas financeiros, essas coisas todas, mas assim, boa parte da galera hoje tem pelo menos uma assinatura da Amazon Prime Video lá, R$12,90, que tem todos os recursos, ou não sei por quanto tempo a Netflix vai deixar, mas divide a senha da Netflix com 3, 4 pessoas da família ali, às vezes você nem paga, ou paga um tantinho, então você tem o Netflix. Então hoje os geeks estão tendo essa abertura nos grandes meios, primeiro porque popularizou, e outro aspecto importante é porque também essas TVs perceberam que elas precisam ter uma conexão maior com a galera da internet, né? Uhum. Quando eu levei a minha ideia de fazer o programa de TV aqui, na verdade não levei a ideia, fui convidado, mas depois do convite eu apresentei minha ideia, né? Falei, tô pensando em fazer nisso, que é um programa com linguagem de internet, tudo de internet, mas feito para TV. Eles toparam na hora e acontece assim até hoje, inclusive eles me dão uma liberdade que é surreal nesse aspecto, às vezes nem eu acredito, mas que leva essa comunicação da internet para a TV, porque a TV está carente disso, de entender como a internet se comunica, como que a gente faz essa comunicação com a nossa audiência, que é uma comunicação totalmente diferente do que a TV faz com a audiência dela. Então eu acho que esses dois fatores fazem com que a TV esteja abrindo mais espaço para a nossa comunidade. Eu acho isso legal, porque geralmente a TV, ela não tem uma ligação com essa nova geração, a geração Z, a geração Y, os millennials, e que a gente está muito mais ligado a algo mais conectado, a algo mais interativo. E pra gente a TV não tem mais essa interação tão grande como antigamente, né? E é legal levar pra TV isso. E os seus programas, pelo menos eu acompanho todos, não deixo de perder um. Querida, eles né? são muito, muito, muito legais. Eu, pelo menos, eu me divirto muito assistindo, né? Eu vejo uma coisa bacana, né? Porque o SBT ele tem essa característica de ser a TV da família, né? Das pessoas assistirem junto, essas coisas todas. E eu vejo pais falando assim, que, por exemplo, eu não entendi o que era Fortnite. Aí o filho mais jovenzinho mostra na TV e fala assim, olha, pai, mãe, tá vendo aquele jogo que o amigo geek tá passando ali na televisão? Isso que é o Fortnite. E aí a mãe, o pai assiste e fala assim, agora eu entendi o que você quer dizer, que é Fortnite. Então acabou também criando um ponto de contato entre gerações, né? Sim. Eu passei lá do novo filme dos Caça-Fantasmas, que eu assisti meio atrasado e tinha gostado da historinha lá, principalmente o final, que é bem retrô, assim, né? E aí também gera pontos de contato, de diálogo entre a família, né? Para o pai e a mãe falarem para os filhos, olha, eu assisti o primeiro Caça-Fantasma em 1900 não sei quanto, foi um fenômeno por causa disso. E aí o filho fala, nossa, que legal, então vamos assistir o Caça-Fantasmas de agora juntos, para a gente poder ter essa memória juntos. Então, esse ponto de conexão entre gerações aí, e os diálogos a partir do mundo de entretenimento tem sido bem interessante de acompanhar. Aqui em casa, os meus pais sempre foram de ver o que a gente estava fazendo, né? Então, se a gente estava jogando, meus pais estavam jogando, se inteirando. Até hoje é assim, né? Então, por exemplo, saiu o novo Top Gun, né? Aí, o Top Gun eu só fui assistir muitos e muitos anos depois, né? O primeiro. Mas meus pais assistiram no cinema. Aí ficou todo mundo, vamos no cinema assistir o 2 e não sei o que. Aí, e eu tenho achado isso legal até dos live actions, por mais que eles não sejam muito parecidos com as animações, porque tem levado pais que foram assistir o desenho com os filhos que estão querendo assistir o live action, né? Que assistiram até depois, mas agora estão indo assistir o live action juntos. Isso, eu tô achando essa interação muito legal, né? É uma coisa meio difícil de falar nos dias de hoje, né? De entender, mas eu lembro quando eu era pequeno de tudo,
eu fui assistir Indiana Jones no cinema, o primeiro, lá no Templo da Perdição, e tem a cena que solta as cobras lá. De eu levantar o meu pé e falar, nossa, essas cobras vão me atacar, assim, porque a magia do cinema, né, da tela grande, aquela coisa de, né, imagina quando você é pequeno e vê aquela tela enorme, aquelas coisas acontecendo, e o cinema era algo que estava chegando para o Brasil ainda. Não, já havia chegado, mas eu estava descobrindo o cinema naquele momento, né? Então, toda aquela fantasia. E esses dias eu estava falando com um pessoal sobre Avatar, né? Como Avatar foi revolucionário, como o James Cameron desenvolveu tecnologias para exibir o Avatar, para criar e exibir o Avatar, e praticamente criou o cinema 3D, né? E aí uns jovens que não pegaram essa época falando, agora eu entendi por que Avatar foi líder de bilheteria disparado, porque Avatar foi uma revolução cinematográfica, assim, né? Então eu tô com uma expectativa muito grande, inclusive, para assistir Avatar 2, justamente por isso, porque diz que o Cameron também tá aprontando algumas coisas aí do ponto de vista tecnológico. Então essa magia do entretenimento nos une, né? Ela ultrapassa gerações, se apropria de tecnologia e faz com que a gente tenha boas histórias para contar, sempre de alguma lembrança que a gente tem de algum filme. A Zane até falou, resumindo a minha vida, nerd, geek, gamer, influenciei meus filhos. Olha aí, isso sim que é influência, Zane, gostei de ver. Pois é. Aí, Armindo, vamos falar um Aliás, pouco... Zane é bom que se indica que trabalha para essa indústria do entretenimento. Então. Sim, ela é dubladora. Tá vendo? Olha, legal isso, né? Eu acompanho muito a Zane nas dublagens lá dela. Não duvido duvido disso. disso. O dia que ela me levou pela primeira vez e ela dublava junto com o dublador do Johnny Bravo. E na época eu era muito viciada em Johnny Bravo, né? E aí eu cheguei lá e aí ele veio por trás e falou igualzinho Johnny Bravo. Eu surtei. Parecia criança que tinha acabado de ganhar um Nintendo 64. Eu nunca esqueci disso. E aí depois disso ela me levava de vez em quando pra ver lá as bagunças. Me levou pra ver a dublagem do Johnny Bravo, do Taz, que ele também agora é o mesmo dublador do Taz, né? E aí eu acabei foi assim que eu fui me apaixonando cada vez mais pelo mundo geek. Tá vendo? Uma boa inspiração, ó. Aí ela completou agora. E pra completar, eu sou super fã do Arlindo. É uma querida também, né? Uma família de pessoas queridas, queria dizer. Valeu, Armindo.